Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Neste vídeo você vai aprender o passo a passo como fazer estas lindas meias em tricô. Elas são super fáceis de fazer, além de muito confortáveis e bem quentinhas para você fazer nestes dias mais frios de inverno. E estes são os materiais que você vai precisar para fazer um par de meias. Um novelo de 100 gramas da lã confete, mas você pode substituir pela lã mollet ou a lã flash. Você também vai precisar de agulhas de tricô número 5, uma tesoura, fita métrica e uma agulha de tapeçaria. E essas são as medidas das meias que eu fiz para demonstração. É um tamanho adulto para quem calça de 36 a 38, com 37 centímetros de comprimento e 25 centímetros de circunferência. Mas no decorrer do vídeo eu vou te passar tabelas na qual você pode adaptar as suas meias desde o número 34 ao 42. Bom, meus amores, o primeiro passo para você fazer a sua meia, você vai montar a seguinte quantidade de pontos. Se você calça de 34 a 36, monte 34 pontos na sua agulha. Se você calça de 36 a 38, monte 38 pontos na sua agulha. Se você calça de 38 a 40, monte 42 pontos na sua agulha. Se você calça de 40 a 42, monte 46 pontos na sua agulha. Aqui a meia que eu irei fazer para a demonstração é para quem calça de 36 a 38. Eu tenho aqui 38 pontos na minha agulha. Da quantidade de pontos que você montar na sua agulha, 2 vão ser pontos de borda. Um ponto de borda no início da carreira e outro ponto de borda no final da carreira. Mas para que servem os pontos de borda? Os pontos de borda auxiliam na hora de você fazer a costura, dando melhor acabamento na sua meia. Você vai iniciar a sua meia fazendo um punho com 20 carreiras do ponto barra 2x2. Então você vai iniciar a primeira carreira do punho no lado direito, trabalhando da seguinte forma. Você vai iniciar a carreira com o ponto de borda. O primeiro ponto de borda em todas as carreiras, passe o primeiro ponto para a outra agulha sem fazer. E agora faça a seguinte sequência de pontos. 2 pontos meia, 2 pontos meia, e agora faça 2 pontos tricô. 2 pontos tricô. E basta você repetir essa sequência com 2 pontos meia e 2 pontos tricô até você se aproximar do último ponto da carreira, que é o outro ponto de borda. Então repita: 2 pontos meia e 2 pontos tricô. Mais uma vez, 2 pontos meia e 2 pontos tricô. Repita esta sequência de pontos até o ponto de borda. Quando você estiver próximo do final da carreira, você repete a mesma sequência. 2 pontos meia e 2 pontos tricô. E o último ponto da carreira, que é o outro ponto de borda, em todas as carreiras faça um ponto tricô. Então finalize a carreira com um ponto tricô. E observe, aqui no final serão 3 pontos tricô, os 2 da sequência e mais o ponto de borda que também é um ponto tricô. E assim você vai fazer a primeira carreira do ponto barra 2x2 para você formar o punho da meia. Vire o seu trabalho e agora na segunda carreira no lado avesso, você vai repetir a mesma sequência de pontos que você fez na primeira carreira. Então você inicia a segunda carreira no lado avesso com o ponto de borda, passe o primeiro ponto para a outra agulha sem fazer e agora repita a sequência de 2 pontos meia e 2 pontos tricô. Mais uma vez, 2 pontos meia e 2 pontos tricô. E basta você repetir essa sequência até você chegar ao ponto de borda.
Quando você estiver próximo do final da carreira, você repete a mesma sequência. 2 pontos meia e 2 pontos tricô. E você vai finalizar a carreira com o ponto de borda, faça mais um ponto tricô. E assim você vai fazer a segunda carreira do ponto barra 2x2 no lado avesso. Vire o seu trabalho. E agora, para você dar continuidade, basta você repetir esta mesma sequência por todas as próximas carreiras. Então, da primeira até a 20ª carreira, você sempre vai iniciar as carreiras com o ponto de borda, passe o primeiro ponto para outra agulha sem fazer e em seguida repita 2 pontos meia e 2 pontos tricô, tanto nas carreiras que serão feitas no lado direito, quanto nas carreiras que serão feitas no lado avesso, até você completar 20 carreiras do ponto barra 2x2, formando o punho da meia. Oi, meus amores! Depois que você fez as 20 carreiras do ponto barra 2x2, formando o punho da meia, com essas 20 carreiras, a sua peça vai ficar com mais ou menos 10 centímetros de comprimento. E agora eu vou te mostrar como você vai fazer o cano da meia com o ponto malha. O ponto malha é feito da seguinte forma: no lado direito você vai trabalhar toda a carreira em ponto meia, já no lado avesso você vai trabalhar toda a carreira em ponto tricô. Então você vai iniciar a primeira carreira do ponto malha no lado direito, trabalhando da seguinte forma: você vai iniciar a carreira com o ponto de borda, e agora faça todos os pontos desta carreira em ponto meia. Então inicie fazendo um ponto meia e você vai seguir fazendo pontos meia por toda a primeira carreira no lado direito até o ponto de borda. Então siga fazendo pontos meia por toda a primeira carreira. Quando você estiver próximo do final da carreira, você segue fazendo pontos meia até o ponto de borda. E você vai finalizar a carreira com o ponto de borda, faça um ponto tricô. E assim você vai fazer a primeira carreira do ponto malha para você fazer o cano da sua meia. Vire o seu trabalho. E agora na segunda carreira, no lado avesso, você vai trabalhar da seguinte forma: você vai iniciar a carreira com o ponto de borda e agora faça todos os pontos desta carreira em ponto tricô. Então inicie com um ponto tricô e você vai seguir fazendo pontos tricô por toda a segunda carreira no lado avesso até o ponto de borda. Então siga fazendo pontos tricô por toda a carreira até você chegar ao ponto de borda. Quando você estiver próximo do final da carreira, você segue fazendo pontos tricô até o ponto de borda. E você vai finalizar a carreira com ponto de borda, faça mais um ponto tricô. E assim você vai fazer a segunda carreira do ponto malha no lado avesso para você fazer o cano da meia. Vire o seu trabalho e agora, para você dar continuidade, basta você repetir novamente essas duas carreiras. Então sempre no lado direito você vai iniciar as carreiras com o ponto de borda, passe o primeiro ponto para outra agulha sem fazer e em seguida trabalhe toda a carreira em ponto meia e finalize a carreira com ponto de borda, faça um ponto tricô. Já no lado avesso, você vai iniciar as carreiras com ponto de borda e em seguida trabalhe toda a carreira em ponto tricô e finalize a carreira também com mais um ponto tricô, que é o outro ponto de borda. E basta você repetir essas duas carreiras até você atingir o seguinte comprimento. Para você que calça de 34 a 36, você vai trabalhar 34 centímetros de comprimento. Para você que calça de 36 a 38, você vai trabalhar 36 centímetros de comprimento.
E para você que calça de 38 a 40, você vai trabalhar 38 centímetros de comprimento. E para você que calça de 40 a 42, você vai trabalhar 40 centímetros de comprimento. E lembrando que este comprimento é somando o punho e mais o cano com o ponto malha. Então são 34, 36, 38 ou 40 centímetros, você somando o punho e mais o cano com o ponto malha. Bom, meus amores, aqui eu terminei de fazer o comprimento total da minha meia. Como eu estou fazendo um tamanho para quem calça de 36 a 38, eu fiz 36 centímetros de comprimento. Para você definir o comprimento, basta você seguir a tabela que eu acabei de te passar. E agora eu vou te mostrar como você vai fazer a última carreira, aonde será feita uma diminuição. Esta última carreira será feita aqui no lado direito. Você vai iniciar esta última carreira com o ponto de borda, passe o primeiro ponto para outra agulha sem fazer, e agora faça 2 pontos juntos em meia até o final da carreira. Então você inicia fazendo 2 pontos juntos em meia, e você vai seguir fazendo 2 pontos juntos em meia por toda esta última carreira até o ponto de borda. Então siga fazendo 2 pontos juntos em meia. Quando você estiver próximo do final da carreira, você segue fazendo 2 pontos juntos em meia até o ponto de borda. E você vai finalizar a carreira com o ponto de borda, faça um ponto tricô. E assim você vai fazer a última carreira da sua meia. E agora você vai medir cerca de 60 a 80 centímetros do fio para você trabalhar a costura. Corte o fio. E na ponta deste fio, você vai colocar uma agulha de tapeçaria. Agora transfira todos os pontos que você tem na agulha para a agulha de tapeçaria. Com todos os pontos transferidos, puxe o fio e ajuste. Bom, meus amores, e agora eu vou te mostrar como você vai fazer a costura da sua meia. A costura invisível é feita aqui pelo lado direito. Veja como fazer. O primeiro passo, você vai vir aqui do outro lado e você vai dar um pequeno ponto para você fechar o fundo da meia. Com o fundo fechado, agora basta você pegar um ponto de borda em cada lateral da sua meia. Os pontos de borda são esses pequenos buracos que você tem em cada lateral da meia. E você vai fazer essa costura como um zigue-zague. Você vem de um lado, pega um ponto de borda, vem no outro lado e pega outro ponto de borda. Então você vai iniciar vindo neste lado e você vai pegar um ponto de borda. Agora venha neste outro lado e pegue mais outro ponto de borda. Volte neste lado e pegue um ponto de borda. Agora volte no outro lado e pegue mais outro ponto de borda. Venha neste lado e pegue mais um ponto de borda. E agora volte no outro lado e pegue mais outro ponto de borda. Venha neste lado e pegue um ponto de borda. E agora volte no outro lado e pegue mais outro ponto de borda. Depois que você fez uma certa quantidade, basta você puxar o fio da costura. Dê uma leve ajustada no fio da costura para que a sua costura ela não fique franzida e ela fique bem certinha aqui. E você vai repetir este processo por todo o cano até você chegar aqui no punho da meia. Viu como é bem fácil e bem simples? Então você vem aqui, pega um ponto de borda em um lado
E agora volta no outro lado e pega outro ponto de borda. Vem neste lado, pega um ponto de borda. E agora volta no outro lado e pega mais um ponto de borda. Fez uma certa quantidade, basta você puxar o fio e ajustar a costura. Repita este processo por toda a meia. Bom, meus amores, depois que você concluiu a costura da sua meia, dê uma leve puxada para que a linha da sua costura ela não fique repuxada. E agora eu vou te mostrar como você vai dar o acabamento. Você vai unir aqui as duas pontas e você vai dar 2 nós de segurança. Você une as duas pontas, dá um pequeno ponto. Quando formar uma pequena argola, passe a agulha por dentro do ponto, puxe o fio e ajuste. Repita novamente. Você une as duas pontas, dá um pequeno ponto. Quando formar uma pequena argola, passe a agulha por dentro do ponto, puxe o fio e ajuste. E agora é só vir com a tesoura e cortar a sobra do fio. E assim está finalizado a costura da sua meia. Veja como a costura invisível fica um acabamento perfeito. Nem parece que foi feita uma costura aqui. E agora é só você curtir e aproveitar a sua meia sem ficar com os pés gelados neste inverno. Oi, meus amores! E aqui eu já terminei de fazer o meu par de meias. Olha que lindo o resultado desta meia de tricô. Ela é super confortável e bem quentinha. Além de tudo, é super fácil de fazer. E seguindo as tabelas que eu te passei no decorrer do vídeo, você pode adaptar as suas meias para diversos tamanhos. Você pode fazer para você e para toda a sua família e amigos nesta temporada de outono e inverno 2026. E esta foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe muito este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E venha fazer parte desta comunidade de pessoas apaixonadas por trabalhos manuais. Eu quero muito agradecer o prazer da sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!